aprender vai muito além da escola. Sabe, aquela frase: estuda, menino, senão vai virar nada na vida? Pois é, vamos com calma. Estudar é importante, claro. Mas só estudar o que está na escola não é tudo. Hoje eu quero falar com você sobre algo que talvez ninguém tenha te contado direito. A vida também ensina. E muito. Vamos pensar. Quem cozinha em casa tá fazendo química. Quem cuida de planta tá praticando biologia. Quem organiza a agenda da semana tá usando lógica, matemática e às vezes até estratégia de guerra. Segunda é natação. Terça, tem prova. Quarta, crush vai estar no recreio. Agora imagina alguém que é apaixonado por desenhar. Talvez essa pessoa não vá tão bem nas provas de matemática. Mas já tentou fazer um quadrinho? Um mangá? Ali tem geometria, perspectiva, narrativa visual, linguagem, arte, planejamento de projeto, tudo isso sem sair da folha de papel. Problem é que a escola tradicional nem sempre mostra essas conexões. A gente aprendeu a separar a vida da escola como se fossem duas coisas diferentes. Mas, na verdade, elas são duas amigas que conversam o tempo todo. Na Finlândia, por exemplo, o sistema escolar é super respeitado no mundo todo. E sabe o que eles fazem lá? Eles dão menos lição de casa e incentivam mais experiências práticas, mais autonomia do aluno. Enquanto isso, em outros países, como Japão e Coreia do Sul, os alunos têm rotinas intensas. Mas o foco é na disciplina, respeito e esforço coletivo. Nos dois casos, tem prós e contras. Mas o segredo está em uma palavrinha mágica: curiosidade. Quem é curioso aprende sempre. Aprende cozinhando, jogando videogame, desmontando coisas, observando o mundo, conversando com pessoas. E mais. A inteligência não é só tirar nota boa. Segundo o psicólogo Howard Gardner, existem vários tipos de inteligência. Tem gente que manda bem com números, ou seja, inteligência lógico-matemática. Outros brilham com palavras, que é a inteligência linguística. Tem quem tenha um corpo de atleta chamada de inteligência sinestésica, ou um ouvido de músico, que é a inteligência musical. E ainda quem entende muito bem os sentimentos dos outros, a chamada inteligência interpessoal. E tem mais. Muita gente que foi considerada fraca na escola, depois foi brilhar em áreas totalmente diferentes. Sabia que o Albert Einstein era considerado um aluno distraído? E que o Walt Disney foi demitido por falta de criatividade? Hoje, isso parece até piada. A verdade é que o mundo precisa de todas as inteligências. Não existe uma pessoa certa e uma pessoa errada. Existe gente diferente. E isso é maravilhoso. A gente precisa de artistas, cientistas, cozinheiros, agricultores, músicos, motoristas, médicos, pedreiros, professores, cuidadores, técnicos de informática e por aí vai. E mesmo que você ache que está preso a um sistema escolar que não é o ideal, lembra de uma coisa: a educação verdadeira é feita por você. O sistema pode até dar a base, mas o que constrói sua mente é a sua curiosidade, sua vontade, seu esforço e seu prazer em aprender.
Então, experimente. Plante algo. Cozinhe, jogue, monte. Erre, refaça, leia, desenhe. Ande por aí observando o mundo. Pergunte, ouça, experimente e, principalmente, não se limite. Porque aprender não tem matéria certa. A verdadeira lição é viver com os olhos bem abertos. Sabe aquela sensação de que a escola às vezes parece uma linha de montagem? Todo mundo aprendendo a mesma coisa do mesmo jeito, no mesmo tempo? Pois é. O problema não é a escola existir. O problema é achar que só ela ensina. Porque a verdade é que a vida inteira ensina. Quer ver? Tem gente que aprende mais cozinhando do que resolvendo equação. Tem gente que entende o mundo jogando videogame, trabalhando na oficina com o pai, ou observando o céu e inventando teorias malucas que, pasme, às vezes fazem sentido. Tem criança que aprende muito mais em uma tarde desmontando um ventilador velho do que em uma semana de aula sobre eletricidade. Isso é errado? Não. Isso é aprender. Claro, ser um bom estudante ajuda. Quem se dedica, quem estuda, quem se esforça, colhe frutos reais, entra numa faculdade legal, tem mais facilidade para resolver problemas, desenvolve disciplina, foco, raciocínio lógico, repertório. Mas nem todo conhecimento cabe dentro de um caderno. E nem todo talento brilha dentro de uma prova. A gente precisa olhar para o ser humano como um todo. E aí entra uma coisa muito importante, as múltiplas inteligências. Segundo o psicólogo Howard Gardner, e aqui é fonte segura, pode confiar, existem vários tipos de inteligência. A pessoa que ama matemática tem inteligência lógico-matemática. Quem escreve bem, lê rápido, tem a linguística. O dançarino, o atleta, tem a sinestésica. Aquele que entende os sentimentos dos outros tem a interpessoal. Tem a musical, a naturalista, a intrapessoal, quem se entende por dentro. E por aí vai. Ou seja, não é porque alguém não tira 10 na prova que é burro. Às vezes, ele só não aprendeu do jeito que funciona para ele. E tudo bem. Agora, vamos falar de uma coisa que assusta muita gente e empolga outras. Agora, vamos falar de uma coisa que assusta muita gente e empolga outras, a inteligência artificial. Tem quem ache que a IA vai acabar com os empregos, que vai substituir professores, que ninguém mais vai estudar nada porque é só perguntar para um robô. Mas, será? Lembra quando diziam que os livros digitais iam acabar com os livros de papel? Hoje, a gente vê os dois convivendo muito bem. Quem ama cheiro de livro novo, continua indo à livraria. Quem precisa de agilidade, baixa o e-book no celular. Os dois têm valor. A inteligência artificial, como qualquer tecnologia, é uma ferramenta. E ferramenta não substitui talento, criatividade ou paixão. Ela amplifica. Com a IA, um estudante que tinha dificuldade em escrever pode gerar um rascunho para se inspirar. Quem não entendia um conteúdo pode pedir novas explicações de jeitos diferentes. Um professor pode preparar aulas mais rápidas e com mais qualidade. Uma criança curiosa pode aprender
sobre o espaço, sobre peixes, sobre matemática, com a ajuda de uma IA, mesmo morando longe de tudo. Mas sabe o que a IA não tem? Curiosidade, coragem, sensibilidade, intuição, empatia, essas são habilidades humanas. E vão continuar sendo valiosas. O futuro não vai ser dos que sabem tudo de cor, vai ser dos que sabem aprender, pensar, se adaptar, cooperar, criar. E a escola pode e deve ser uma ponte para isso, mas ela não é o único caminho. Quer um conselho? Experimente. Refaça. Pergunte. Se mexa. Se joga nos seus hobbies. Tente uma coisa nova. Faça um curso maluco. Puxe conversa com gente diferente. Aprender não tem lugar fixo. Se você ama estudar, ótimo. Continue. O mundo precisa de gente como você. Mas se você sente que a escola não te entende, não se sinta menor por isso. Você pode aprender com a vida, com o trabalho, com os jogos, com os livros, com a prática, com o tempo. A educação é sua, a mente é sua, a vida é sua. E o mais legal de tudo, nunca foi tão possível aprender de tantos jeitos diferentes. Só depende de você aproveitar. Sabe o que ninguém te conta direito? Aprender pode ser uma alegria profunda. Aquela alegria espalhafatosa de festa. Mas aquela que brilha por dentro. A alegria de entender algo que antes parecia impossível. De descobrir um talento escondido. De montar algo com as próprias mãos. De ler uma frase que parece que foi escrita só para você. De olhar para trás e pensar: caramba, eu não sabia nada disso há um mês. A alegria de aprender não depende de nota. Ela acontece quando o cérebro faz clique e o coração sorri junto. É quando você erra. Tenta de novo, acerta e sente que cresceu. É quando uma dúvida vira descoberta. É quando a curiosidade vira caminho. Aprender é um dos superpoderes mais lindos que a gente tem. Não custa nada, não pesa na mochila e ninguém pode tirar de você. E sabe o que é melhor? Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Porque aprender expande o mundo. Aumenta o vocabulário da vida. De repente, a gente entende piadas que antes não fazia sentido. Vê beleza em coisas simples. Consegue conversar com mais pessoas, em mais lugares, sobre mais coisas. É como se a mente ganhasse novas janelas, e cada janela aberta traz mais luz. Então, não pense que aprender é obrigação. Pode até começar assim. Mas, se você permitir, com o tempo pode virar prazer. E esse prazer ninguém tira de você. E tem mais uma coisa que às vezes a gente esquece. Aprender pode vir de todo lugar. Da escola sim. Mas também de uma conversa no ônibus. De um erro bobo que a gente nunca mais esquece. De um acerto que a gente nem esperava. De uma criança que faz uma pergunta que ninguém sabe responder. De uma viagem que muda a forma como você vê o mundo. Do trabalho duro, do tédio, de uma música, de um jogo, de um tropeço. Aprender não tem hora, nem uniforme. Aprender é meio rebelde, aparece quando quer. E quando a gente começa a aprender de verdade,
percebe outra coisa. O mundo não é feito só de certo e errado. Nem tudo é preto ou branco. Muitas coisas dependem do momento, do lugar e do ponto de vista. Pensa comigo. Quando você é funcionário, talvez ache que o certo é trabalhar no seu ritmo, receber um salário justo, ter folga e reconhecimento. Mas, se um dia você vira chefe, começa a pensar em metas, orçamento, equipe. E de repente, o certo muda de lugar. É que todo mundo tem ambições, todo mundo tem interesses, sonhos, medos, e o que parece justo para um, pode parecer exagero para outro. A vida real é cheia de nuances. Por isso, mais do que saber tudo, é importante ter empatia. Lembrar sempre de onde você veio. Lembrar de como você pensava antes. Lembrar de quando você também estava do outro lado da conversa. Quem aprende de verdade não é aquele que coleciona respostas, mas aquele que escuta com o coração aberto e entende que aprender também é mudar de ideia quando for preciso. Afinal, a vida muda, a gente muda. E isso também é um sinal de que estamos aprendendo. Então, no fim das contas, a escola é importante. A vida é importante. O erro, o acerto, o livro, a conversa no mercado, o tédio da fila do banco, o vídeo engraçado que ensina sem a gente perceber. Tudo isso ensina. Tudo isso é escola. Às vezes, a sala de aula tem 4 paredes. Às vezes, tem céu. Às vezes, tem Wi-Fi. E às vezes, tem só você, seus pensamentos e uma boa pergunta. Aprender é isso. Não é sobre ser o melhor da turma ou saber todas as fórmulas. É sobre crescer por dentro. É sobre estar vivo, curioso, disposto a mudar, a ouvir, a rir do próprio erro e a tentar de novo. E se um dia te disserem que você não é inteligente só porque não vai bem em uma matéria, respira fundo, dá um sorriso e lembra, a inteligência não é uma caixa, é um universo. E o seu ainda está se expandindo. No fim, o mundo não precisa só de gênios. Precisa de gente que escute, que crie, que pergunte, que respeite, que cuide. Gente que aprendeu e continua aprendendo a ser gente. E se você é essa pessoa, parabéns, você está indo muito bem na matéria mais importante de todas, a vida.